Olá, eu sou o Fabiano e você está no canal Prova e Veja. Seja bem-vindo a esse canal. Por aqui nós tratamos de assuntos ligados ao estudo do Apocalipse, que é a escatologia, questões espirituais diretamente ligados, analisados pela Bíblia, através da Bíblia Sagrada, né? E também acontecimentos do dia a dia, no nosso tempo, no tempo em que vivemos, que podemos aí constatar que as profecias estão se cumprindo acerca do Apocalipse e bem nos dias em que vivemos. Nesse vídeo eu quero tratar algo muito importante que é para ser ou deveria ser uma pergunta que você deveria se fazer ou já se fez alguma vez, né? Que é acerca da remissão de pecados. Então hoje você vai entender rapidamente acerca do pecado e acerca da remissão desse pecado para a sua compreensão, para a sua análise aí, no que diz respeito a esse quesito, que sem remissão de pecados, e sem santidade ninguém vê a Deus. Então isso é algo que deveria, para a maioria das pessoas pelo menos, deveria ser algo para prestar atenção e reconsiderar. Então eu recomendo que você assista ao vídeo, esse breve vídeo, por inteiro, e você vai ter mais informações, você vai ter essas respostas aí. E para isso eu quero trazer essa reflexão então, que um texto que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 19, apenas o versículo 19, e aí vou dar uma breve explicação aqui acerca disso, tá? Acerca de como entrou o pecado no mundo e como sai o pecado do mundo. Versículo 19 do capítulo 5 de Romanos diz assim: Pois pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ora, todos sabemos que o pecado original, o primeiro pecado que aconteceu nesta terra, porque nós tivemos outro pecado que não aconteceu na terra, aconteceu lá na glória, no reino celestial aconteceu uma rebelião lá, e lá foi o primeiro pecado que aconteceu. E o segundo pecado acontecido foi o pecado original aqui terreno, tá? Que foi no caso de Adão e Eva, que todo mundo conhece, todo mundo fala, dispensa comentários. Esse pecado, está tratando aqui no versículo 19, está falando do homem, mas é o pecado humano, tá? Foi o pecado original, e é desse pecado que ele está falando aqui, tá? Pois pelo um homem, por apenas um homem, entrou o pecado no mundo. Então, no planeta Terra não existia pecado, não existia erro, não existia desgraças, por assim dizer, por conta do pecado, e por um homem, e uma mulher também, claro, entrou o pecado no mundo. E ele está falando aqui porque então entrou o pecado no mundo, e também e muitos foram feitos pecadores. Através desses pecados, muitos foram feitos pecadores. E o texto está falando aqui também que através de um homem, muitos serão feitos justos, ou muitos são feitos justos, dependendo da tradição. Esse um homem, ele está falando acerca de Jesus, que o nome hebraico é Yahusha, e ele sim tirou todo o pecado, do mundo para todos aqueles que, é claro, o aceitam, o recebem, e entendem que são pecadores, se arrependem dos seus pecados, e buscam então essa remissão e a redenção dos pecados, ok? Então por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo Salvador Yahusha, que é conhecido como Jesus, o pecado sai então do mundo, Muitos são feitos justos através então do sacrifício, do Cordeiro Santo Yahusha, que deu fim, deu cabo ao pecado, ok? Então esse texto está ligado a vários outros textos aqui, que como o vídeo aqui é breve, eu não consigo fazer aqui com pouco tempo, trazer mais detalhes, e enriquecer aqui esse estudo com outros textos, mas fica uma dica para você ler o livro de Romanos todo, que é bem importante, porque ele vai falar mais coisas aqui, e eu até vou trazer um outro detalhe também no próximo vídeo, falando então acerca dessa importância dessa santidade e como que é importante você não brincar com essa questão de pecado e levar isso a sério, certo? Mas eu quero continuar aqui dizendo o seguinte, no versículo 20 diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então nós estamos falando aí do tempo da lei, lá antigamente antes de Cristo, e a questão da graça,
que um complementou o outro, é um assunto para um próximo vídeo, para um próximo vídeo com certeza. E está escrito aqui também no versículo 21, diz assim: para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tá? Você pode traduzir aqui, né, trazer para o original aqui, mediante a Yahusha, o ungido, nosso Salvador. Porque está falando aqui de Jesus Cristo, né? O nome de Jesus é Yahusha, Cristo quer dizer ungido, né? Que quer dizer ungido, quer dizer separado, né? Nosso Salvador, ok? Então, uma pequena correção, porque realmente alguns detalhes precisam ser vistos com mais seriedade no hebraico, tá? Principalmente a questão do nome, que também é assunto para um outro vídeo. Mas eu quero concluir aqui rapidamente com você que, né, do Evangelho, a simplicidade da graça, a simplicidade da remissão e redenção de pecados, ela é simples, porém precisa crer e precisa pôr em prática. E isso é muito importante. Volto a te incentivar a ler o livro de Romanos inteiro, né, se você quiser permanecer entendendo, conhecendo, né, as Escrituras e o que o próprio Salvador e a Bíblia diz acerca da salvação, acerca da vida eterna. Te convido a permanecer nesse canal, te convido a se inscrever aqui e seguir conosco esses estudos que vão acrescentar muito para a sua vida, ok? Para a vida presente e também para a vida futura. Eu me despeço por aqui e fica na Shalom do Pai Celestial e até mais.